Dia! Estamos de volta, despertando com o Dharma, depois de muito tempo, quase um mês. Hoje é dia 3 de junho, Aparecida primeira. Olha aí, subo nesse palco, minha alma cheira palco como bumbum de bebê. Bom dia, Stanley, bom dia, Mauro, Marisa, feituras finas. Carolina, que está na academia assistindo o Dharma, muito bem. Olha que música. Essa música é sensacional, né? Dutra, como é que tá, meu colega? Elisa, tudo bem? Eliana? Eliana Kuhn, Ângela Maria. Kátia, quanto tempo? Tá tudo bem aí? Aí, Neuza, tudo certo? Amanda, como é que tá, Amanda? Tu tem que vir aqui também, né? Que bom voltar com o Dharma, né, gente? Não tem como ficar sem. Só ficar aí. Longe do Dharma não funciona. Rosicler, Fran, olha que galera começando cedo no Dharma. Então essa música dispensa apresentações, né? Uma das músicas mais lindas produzidas pela MPB. Bom dia, Rosana, como é que tá? Tudo na medida do possível, diz a Kátia. Tá muito sumida. Manda mensagem depois, quero saber. Pensei em ti hoje de manhã cedo. Manda uma mensagem, quero saber o que está acontecendo por aí. Bom dia, Isis. Isis está empenhada na meditação. Ótimo, Isis. Estou gostando. Bom dia, Fran. Bom dia, Rosana Baracim. Amanda diz, essa semana irei. Acho bom. Acho que é assim, some da minha vida. Ana Tereza Barreto. Tiago Fonseca, bom dia. É muita gente entrando. Que coisa bem boa. Mandem um aviãozinho aí chamando o pessoal para acordar que o Dharma já começou e esse Dharma vai ser sensacional. Bom dia, Rosali. Continuem compartilhando sobre este livro que a gente vai ler, que é um dos livros mais lindos já produzidos pela humanidade. E isso não sou eu que digo, isso é um registro, né, sobre a literatura, um dos 20 livros mais bonitos já escritos. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Por que a gente parou tanto tempo sem ter o Dharma? Tava óbvio, né? Bom dia, nega. O Dharma ele é projetado, ele é gravado aqui no Rio Grande do Sul. E a gente estava com todo esse... Estamos ainda, né, com essas questões da enchente, da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Bom dia, Cláudia. E aí a gente terminou o livro anterior e aí íamos começar um outro, que geralmente a gente para uma semana, assim, para dar uma folga, né? Um gás. E não deu, né? O mundo acabou aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente está com um movimento muito intenso ainda de tentar entender. Se fala muito em reconstrução, né? Porque nós vamos ter que reconstruir o Estado inteiro, mas ainda não chegou a fase da reconstrução, na verdade. A fase ainda está na fase da limpeza, a fase está numa fase... Ontem a gente saiu caminhar em direção à ponte de ferro ali de Arroio do Meio, Lajeado. É irreconhecível. A gente não consegue reconhecer a rua toda, né? Todo o acesso ali. 500 metros antes tu já não entende o que aconteceu, porque não tem mais casas, não tem mais árvores, não tem mais nada. É muito assustador. Então o Dharma parou, né? Com isso o Dharma aqui, né, parou. E a gente resolveu então dar um tempo, né? Obviamente, né? Não fazia nenhum sentido seguir com o Dharma. Ninguém estava com um astral para isso. E estamos retomando. O livro que a gente está retomando, esse aqui é uma 4ª edição, deixa eu tirar essa capinha aqui. Ele é assim, rosinha. Ele foi feito o ano passado, ano retrasado. Bom dia, Marta. Bom dia, Graça. Ele foi feito, essa 4ª edição, o Enio estava me contando quando ele começou a fazer essa 4ª edição, o Enio Burgos, em homenagem à passagem do próprio Thich Nhat Hanh, né, esse grande mestre assim, que nós temos na humanidade. É um grande mestre, é um grande mestre. Se vocês forem ler a história de Thich Nhat Hanh, é algo assim que só a história dele já é uma biografia maravilhosa de se ler assim. Bom dia, Natalina. Porque ele é expulso do Vietnã justamente porque ele atendia inclusive os soldados americanos, né? E ele já como pequeno monge, assim, um monge iniciante, na verdade, né? Ele já atendia os soldados e ele foi tirado como traidor. Imagina atender. Por que ele está atendendo soldados americanos? Daí ele diz, não, todos os seres
né, precisam ser atendidos. Então ele tem uma história muito linda, leiam a história dele. Bom, aí o Enio resolveu fazer essa edição comemorativa. Bom dia, Felipe. E em função da passagem do próprio Thich Nhat Hanh, que morreu com, não sei se 84 anos, acho que foi isso, tá? Em 2022, se não me engano. O que vai acontecer durante essa semana? Nós vamos começar a fazer a leitura do livro, vocês vão entender por que esse livro aqui é um dos livros mais lindos já lidos. Nós lemos na primeira edição do Despertando com Dharma, que aconteceu há 3 anos atrás, no início da pandemia. No início da pandemia eu comecei com a leitura de livros, assim, para ajudar as pessoas a passar por esse momento da pandemia, e virou, né, a gente fazia sem parar, de domingo a domingo, né, e aí funcionou, ok? Foi o primeiro livro que a gente leu. E muita gente pediu para eu retomar esse livro. Muita gente pediu. 3 anos e meio, em agosto de 2020, que começou a Segunda Carolina. Ótimo, bom dia, Grazi. E aí muita gente disse, relê o livro de Thich Nhat Hanh. Relê o livro. Ótimo, vou reler. Aí, a surpresa agora. Numa das conversas com o Enio Burgos, o editor do livro, grande amigo, monge, uma das pessoas mais conhecidas no Brasil por divulgar, não só divulgar, mas o budismo existe no Brasil, muito em função do Enio Burgos. Vocês vão entender a história, por que eu estou falando isso. Conversando com ele, e foi numa das passagens que ele teve aqui, se não me engano, bom dia, Mari. Aí nós combinamos o seguinte, agora marquem aí na agenda, dia 8 agora, desse mês, sábado, às 8 horas da manhã, eu vou fazer uma live com o Enio, e ele vai contar como é que foi fazer a história desse livro aqui. É uma história assim, não foi simplesmente pegar um livro e dizer, eu vou editar, eu vou traduzir, porque ele fez a tradução, fez a edição, né, fez a revisão, fez tudo. Eu vou fazer isso. Não foi bem assim. Tem uma história linda por trás, linda. Ele nos contou aqui em casa, quando ele veio uns anos atrás, assim, logo do final da pandemia, assim, uma noite. Aí ele me contou, é uma história que só a história dele já dá um livro também. Então é muito lindo. Então dia 8, às 8 da manhã, gravem aí, então uma live com o Enio Burgos, para ele nos contar a história desse livro, a história do budismo, como ele conheceu o Thich Nhat Hanh, a madrugada que ele ficou conversando com o Thich Nhat Hanh, ele encontrou o Thich Nhat Hanh nos Estados Unidos, então vai contar tudo isso pra gente, como é que foi isso, tá? Combinado? Bom dia, Júlia, bom dia, Nicole, vamos começar. Feitos, dados os recados, Thich Nhat Hanh, Velho Caminhos, Nuvens Brancas, Seguindo as Pegadas do Buda, editora Bodh Gaya. E aí, a capa do livro, vou tirar essa capa, mostrar como é que é. Capa interna, então essa 4ª edição comemorativa. E atrás, contracapa, considerada a melhor e a mais fidedigna biografia jamais escrita sobre a vida do príncipe Siddhartha Gautama, esta magnífica obra, narrando desde o nascimento até o passamento de Buda, então o passamento no budismo para o mestre assim se chama Paranirvana. Então já vamos começar por aí, Paranirvana. Descreve o processo de formação da sua comunidade de discípulos e seguidores. Comunidade, então, seria o Sangha, né? Tornando-se um best-seller mundial irreprimível. Encontramos aqui o contexto histórico, detalhado e as condições que produziram um dos maiores mestres da humanidade, um ser humano extraordinário que, desde 2 milênios atrás, ainda hoje inspira pessoas em todo o mundo. Então é um contexto histórico, porque o Thich Nhat Hanh, quando ele vai escrever esse livro, ele estuda toda a história, né, da Índia naquele período, e ele vai se basear nos sutras do Theravada. Ele não vai pegar assim, a historinha que a gente leu por aí, não, ele vai estudar mesmo como é que era todo aquele contexto ali. É um apanhado muito forte assim sobre a história da Índia. Thich Nhat Hanh, em seu inigualável estilo poético e lúcido, dotado de uma simplicidade profunda e comovente, transmite ao leitor a essência viva dos maravilhosos ensinamentos de Buda, voltados à compreensão, à paz, à alegria e ao amor.
Thich Nhat Hanh, 1926 a 2022, olha, morreu em 22 mesmo, monge zen vietnamita, foi um dos maiores mestres budistas da atualidade ao lado da sua santidade, o Dalai Lama. Poeta, pacifista, dedicou sua vida inteira à paz e à reconciliação, tendo sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1967 por Martin Luther King. Então, olha só a pessoa que nós estamos tendo a possibilidade de se encontrar assim, nessa leitura. É autor de livros fabulosos, tais como Ação Pacífica, Coração Aberto, As Lições do Sutra do Lótus, O Coração da Compreensão e Transformação e Cura e Os 4 Estabelecimentos da Mente Atenta, todos já publicados pela editora Bodhigaya. Bom dia, Raquel, bom dia, Carla. Todos estão publicados pela Bodhigaya, esses livros que eu li agora, vocês podem adquirir. O Enio me mandou todos eles. O Enio me mandou tudo que a Bodhigaya produziu até hoje. Vocês acreditam? Mandou caixas de livro. Tudo que a Bodhigaya produziu, o Enio me mandou. É um presente incalculável, assim, de valor emocional, assim, que tem isso, sentimental. E todos os livros produzidos pela Bodhigaya, até que nós dois estejamos vivos, esse foi o nosso acordo, ele vai me mandar. Então, olha, é um ser que não tem o que falar. Ele mandou uma carta, eu tenho essa carta escrita: Jefferson, tudo que a gente produzir na Bodhigaya, eternamente, enquanto nós dois durarmos, tu vai receber na tua casa, de presente. É maravilhoso, né? Então, vamos lá. Além de mais de 100 outras obras traduzidas para quase todos os idiomas do planeta. Inclui muitas das dificuldades que o Buda enfrentou durante sua vida, sejam elas provenientes da sociedade em geral ou da sua comunidade de discípulos. Se o Buda aparece neste livro como um homem próximo de nós, isso é, em parte, graças às tais dificuldades aqui recontadas. Quem falou isso foi o Thich Nhat Hanh. É isso aí. Vamos começar? De verdade. Então, quarta edição. Foi refeito em 2022. Bom dia, Celina. Esse livro foi, a primeira edição dele foi em 1991, os direitos adquiridos, né, em 1991. O que mais que a gente pode dar aqui de créditos? Editora Bodhigaya, ok? E ao grande Enio Burgos. Velho Caminho, Nuvens Brancas, Seguindo as Pegadas do Buda, livro 1. Logo no começo, gente, adquiram esse livro. Esse é o livro que vocês precisam ter. Tá? É um livro que todo mundo tem que ter em casa. Tá? Logo no começo tem um mapinha aqui, que são as pegadas do Buda por onde ele passou. Certo? Esse é um tipo de livro que todo mundo tem que ter. Capítulo 1. Andar só por andar. Deixa eu ver se eu não pulei uma frase aqui. Não, aqui eu pulei, ó, prefácio do editor. Se examinar com atenção, o leitor verá que este livro em suas mãos, manifesta, através das palavras, o amor e a sabedoria de todos os Budas e Bodhisattvas, de todas as direções e tempos. Que este maravilhoso ensinamento vasto e profundo, como o oceano, possa iluminar todos os seres, trazendo lucidez, compreensão e amor puro e verdadeiro, como um sol que, atravessando os céus, aquece o coração e dissipa as trevas da ignorância. Então, Enio Burgos, Centro Meditar. Capítulo 1. Andar só por andar. Sentado de pernas cruzadas, à sombra do bambuzal, o jovem bico, tá? Então bico, já vamos começar por aqui. O bicuni, se for feminino, bico é tipo um andarilho, tipo um mendigo. Tá? O jovem bico, Swasti, concentrava-se em sua respiração. Ele meditara por mais de 1 hora no monastério de florestas de bambu, enquanto centenas de outros bicos também praticavam sobre a sombra das diversas touceiras de taquaras ou em suas próprias choupanas. Então tu vê que o Thich Nhat Hanh, ele não vai
contar essa história, já vou dar o spoiler para vocês poderem se situar como vai ser, como o Tishnahan descreveu esse livro, porque como ele tem um conhecimento vasto e total da vida do Buda, ele começa, como na literatura se chama em média res, ele já começa no meio, assim, dando uma... Né? Swasti, o Bhikkhu Swasti, é um dos mongezinhos do Buda, que era um que entregava estava alimentando os búfalos, e virou, com 12, 13 anos, ele já passa a ser um monge do Buda. Tá? Então ele já começa em média res, ele não começa na história do Buda, quando o Buda nasce, ele começa lá já rompante. Né? Isso é uma das características da literatura, né? Em média res. Ele meditara por mais de 1 hora no monastério da floresta de bambus, enquanto centenas de outros bhikkhus também praticavam sob as sombras das diversas touceiras de taquaras ou em suas próprias choupanas. O grande professor Siddhartha Gautama, por todos carinhosamente chamado de Buda, vivia ali no mosteiro com cerca de 400 discípulos. Olha que coisa boa. Apesar da quantidade de pessoas, era um lugar cheio de paz. 40 acres o cercavam, plantados com inúmeras variedades de belos bambus, provenientes de todas as regiões de Magadha. Situada a 30 minutos de caminhada ao norte da capital, Rajagaha. Aquele belo lugar havia sido presenteado ao Buda e sua comunidade pelo rei Bimbisara 7 anos atrás. Então veja, né, muitos reis deram muitas áreas de terra para o Buda, vocês vão entender ao longo do livro, né, para que eles pudessem fazer as práticas, né, no período das monções das chuvas. Swasti esfregou os olhos e sorriu. Suas pernas ainda estavam sensíveis, enquanto vagarosamente as descruzava. Já aconteceu isso com vocês, quem pratica aqui? Com 21 anos de idade, ele havia sido ordenado há 3 dias pelo venerável Sariputra, um dos veteranos seguidores do Buda. Durante a cerimônia de ordenação, os fartos cabelos castanhos de Swasti foram raspados. Então tem isso assim, né? O Tishnahan ele vai trazer essas sutilezas assim, né? de se preocupar em falar sobre a cor do cabelo, né? Do monge, né? E aí vai levando a gente para aquele lugar. Quando ele diz a cor do cabelo, ele já diz assim o lugar onde se está, né, no planeta. Assim, né? Swasti estava muito feliz por fazer parte daquela comunidade. Bom dia, Silvia. Muitos bhikkhus eram nobres de nascimento, como o venerável Nanda, irmão de Gautama. Devadatta, Anuruddha e Ananda. Gravem esses nomes. Devadatta... Esse só pronto. E Ananda. Se não fosse Ananda, a gente não estaria nem lendo esses livros aqui. Embora ainda não houvesse sido apresentado a esses homens, ele os havia reparado à distância. Mesmo em suas vestes gastas, a elevada linhagem deles era percebida inequivocamente. Bom dia, Cláudia. Levará muito tempo até que eu possa me tornar amigo de homens tão nobres, pensou. Embora o próprio Buda fosse filho de um rei, o jovem não sentia diferença alguma entre eles. Swasti era um intocável, inferior à mais baixa e pobre casta existente no sistema de discriminação vigente entre os povos da Índia naquele tempo. Então vocês já ouviram falar das castas, né? Tem as castas dos reis, dos comerciantes, né, dos guerreiros, ali onde o Buda, onde o Siddhartha, né, pertencia, que era o pai dele também, o Suddhodana, e aí a casta dos intocáveis, que eram as pessoas assim, os Sudras, né, que eram os mais baixos. Assim. Então tinha essa diferenciação de classes, assim, né, de consciência social, né, dentro de um aspecto sociológico. Né. Então a gente pode olhar aspectos de consciência através da sociologia, através da psicologia, através da psicanálise, através de um conceito individual ou coletivo, e esses conceitos eles existem, não tem como a gente não acreditar que existem. Existem os conceitos, né, de classificação social, e o Swasti pertencia a essa classe intocável, ele era só um alimentador de búfalos, e o Buda vem e rompe com isso. Mas
eu tenho que dar o mérito não ao Siddhartha Gautama, mas aos jainistas. Os jainistas eram o mesmo grupo, era um grupo também que na mesma época do Buda, um pouquinho antes, né, que o Jai, um outro ser muito iluminado, né, um outro ser muito iluminado com 50 anos a mais que o Buda, ele já estava com uns 80 mais ou menos, 70 anos mais ou menos, quando o Buda se ilumina, aos 35. Tá? Aqui o Buda já está iluminado, ele já está com 35 anos, ele vai para a floresta aos 29. Então é muito importante a gente já começar a se situar assim, né? Porque quando o Buda assume as castas dentro do seu sistema, né, do seu sistema ali de ensinamento, os jainistas já faziam isso há muito tempo. Então imagina a modernidade do pensamento do Jai, né, desse mestre jainista, e que ele traz isso. Ele já traz isso. E outra, o Buda, ele leva um tempo, mesmo depois dele ter tido a Sangha, o Sangha, né, a monástica dele, era monástica ainda, não só, mas depois ela passa a ser de leigos também, né? Ele vai assumir as mulheres. A primeira mulher que assume dentro da Sangha é a mãe dele, né? Mas isso depois que o Ananda dá uma confrontada no Buda. Mas os jainistas, há 50 anos antes, já tinham feito isso. Então, é o seguinte, assim, a gente só não é jainista e a gente é budista porque houve o pessoal do marketing que não funcionou direito. Isso é só uma brincadeira, né? Claro. Mas o jainismo também, ele tem umas pegadas muito interessantes, assim, muito interessantes nesse período histórico, que é um rompimento, é um oxímoron, que a gente vai chamar na arquitetura, é um rompimento, ou no budismo Vajra, assim, cortante, de uma estrutura social, de consciência social, muito forte, muito perigosa, inclusive, né? Muito perigosa. E eles rompem com isso, esses dois seres, o Jai e o Siddhartha. Eu acho muito incrível isso, essa visão assim, de mundo, assim, de trazer gêneros diferentes da época, trazer as castas diferentes. Muito sensacional. Tá. Por que eu não sou jainista? Né? Embora eu tenha estudado o jainismo como um todo, estudei o jainismo assim como eu estudei o budismo, porque tem coisas que eu não concordo, como o karma, por exemplo, como a rinça, que é meio exagerado. Tem coisas que eu não concordo. No budismo eu concordo com quase tudo. Algumas coisas não. Quase tudo. Então aqui, levará muito tempo, diz o Swasti, porque eu sou intocável. Por mais de 10 anos, havia cuidado de búfalos d'água. Mas agora, há 2 semanas, vivia e praticava com monges de todas as castas. Todos eram muito gentis, oferecendo-lhe calorosos sorrisos e profundas reverências. Mas ainda assim não conseguia sentir-se à vontade. Bom dia, Márcia, porque claro, né, tem a consciência de classe, tem a consciência de castas, tem a consciência individual, né? Tem essa consciência que a gente tem dentro da gente, né? E que ele vai continuar tendo, né? Mesmo pertencendo a uma consciência de classe sociológica ali, ele vai continuar tendo a consciência individual. Isso é inevitável. Achava que levaria anos até que pudesse sentir-se completamente confortável. De repente, ao pensar em Rahula, filho do Buda, com 18 anos de idade, um largo sorriso brotou dentro dele. Então lembra que o Swasti tem 21 e o Rahula 18. Rahula era novato da comunidade. Desde os 10 anos e em apenas 2 semanas, ele e Swasti haviam se tornado grandes amigos. Foi Rahula quem lhe ensinou como seguir a respiração durante a meditação. O jovem entendia bem os ensinamentos do mestre, embora ainda não fosse um bico. Era preciso esperar até que ele completasse 20 anos para receber a ordenação completa. Então, naquele período, houve um pedido das famílias e um pedido dos reis também, que o Buda não aceitasse pessoas com menos de 18 anos. Olha aí que coisa, né? Tem essa coisa também do exército, né? Que é assim. E fizeram esse pedido porque muitos jovens estavam querendo ir, né? Com 10, 15 anos, 12 anos já, inclusive o filho do Buda, né? O Rahula. E eles pediram isso porque muitas dessas pessoas mantinham o sustento da família, mesmo jovens, né? Mesmo crianças, assim, ajudando a
pastorear os búfalos, os animais, a cuidar da plantação, enfim, né, essas coisas assim. E aí os reis e as famílias pediram porque ele não aceitasse, né, não aceitasse as crianças, porque senão teria um problema familiar, né, na economia familiar, financeira. E o Buda, tem razão. Então tudo era ajuste, porque isso tudo era muito novo. Porque mesmo que existissem, bom dia Isaura, bom dia Makito, o Buda não foi o primeiro a fazer isso, muito longe disso, assim. Existiam os sarmanas, né, que eram esses vagantes, assim, os filósofos errantes da época, assim como que os jainistas pertenciam a isso, o próprio budismo que surge depois vai fazer parte dessa classificação social de filósofos de rua. E eles tinham muitos grupos de seguidores, né? Muitos grupos, assim, 1000 pessoas, 500 pessoas, né? Que viviam nas ruas, viviam nessas florestas, né? E que naturalmente saíam de casa para fazer as práticas, né? E vinham com mandarilhos. E isso dá uma quebra na economia. Né? A gente não era um lugar em que não existia ninguém, era um lugar super povoado, mesmo há 2.500 anos atrás. Então esses sarmanas eles continuavam fazendo esses movimentos. Né? E isso era um perigo também para a economia. Bora. Então, vamos parar por aqui, porque a gente tem a nossa prática, né? É muito empolgante esse livro. Eu já li ele, ele tem, gente, só para dizer para vocês, ele tem umas 450 páginas. A gente vai longe nele. Eu já li umas 5, 6 vezes esse livro, de verdade. Muitas provocações assim que ele tem dentro ali na sua história, muito bacana assim. Muito poético. Então é isso, convidem o pessoal, mandem aviãozinho amanhã, diz, vamos ler junto, vamos trazer, porque é super importante isso. Certo? Se coloquem numa postura favorável para hoje, favorável para si. Encontrem uma postura favorável de corpo e de mente, dentro das condições que se encontram agora, se estão dirigindo, se estão viajando, se estão se movimentando ou parados, enfim. Vão levando atenção a todos os sons à sua volta. Trazendo a consciência para esse momento presente, estando consciente dos sons, estando consciente do gosto na boca, da temperatura do corpo. Estar consciente é estar consciente em tudo que acontece e só estamos conscientes no momento presente. Não é possível estar consciente no passado nem no futuro. A consciência só acontece no presente. A consciência só acontece quando eu observo. E observo quem observa. Eu estou consciente que respiro. Estou consciente dos meus pensamentos.
Estou consciente de tudo que está à minha volta. E é desta forma que a gente segue iniciando essa semana, iniciando essa segunda. Gente, que bom que vocês retornaram, fiquei feliz com esse grupo todo. Vamos aumentar essa turma. Quem sabe a gente tenta chegar a 100 pessoas aqui ao vivo. O que vocês acham? Será que é possível? Mas eu conto com vocês. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se respondem e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa segunda, uma boa semana, iniciando essa semana, e até amanhã.